Que bom, mais uma vez, a Junta de Missões Mundiais pode estar com você aí na sua casa. Muito obrigada por nos receber para mais um Elas pelo Mundo, esse programa que já está conquistando seu coração. E esse programa sempre traz histórias que inspiram, mulheres com histórias tão lindas, que podem nos inspirar, nos motivar a querer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E o assunto de hoje, gente, é missão e desenvolvimento comunitário. Um tema tão importante sobre comunidades, sobre nossa atuação como cristãos junto a comunidades com alta vulnerabilidade, né? E hoje nós vamos tentar conversar e algumas perguntas que ficam para nós hoje é como pode a missão em regiões com grande vulnerabilidade social agir, né? O que seria ser missionária? O que seria um cristão nessas comunidades? As organizações, as ONGs, oferecem muitos tipos de ajuda, podem trabalhar de várias maneiras, mas nós entendemos e cremos, né, que só a igreja é capaz de suprir as necessidades integrais do homem. Não é verdade, gente? E, segundo Maurício Cunha, em seu livro O Reino Entre Nós, o Maurício fala bastante desse tema. E ele define, então, que desenvolvimento comunitário é um processo de mudança ou transformação em que uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, crescem em direção a melhores níveis de vida, em todos os aspectos, assim, físico, social, espiritual, né? Mas, gente, na perspectiva cristã, o que seria o verdadeiro desenvolvimento, não é? E o Maurício também nos abrilhanta nesse assunto, falando que seria um crescimento rumo às intenções de Deus. Que lindo, não é, gente? E é isso que nós vamos conversar hoje. Qual seria o papel das nossas missionárias nessas comunidades? Não é? O que seria, então, estar em missão nessas regiões? Na tabela que o Maurício coloca no seu livro, ele fala, né, que as ONGs trabalham com três tipos básicos de ajuda, ajudando as pessoas a sobreviverem, como, por exemplo, situações de grandes catástrofes, como nós vimos acontecer no Líbano, em outros lugares, situações que são tragédias e precisam daquele apoio rápido e emergencial ali. Há outro tipo de ajuda, depois, numa segunda fase, ajudando as pessoas a se tornar melhores nessas comunidades. E, finalmente, o terceiro tipo de ajuda, que é quando nós ajudamos as pessoas a agir em seu próprio favor, as pessoas terem sua autonomia, né? Mas vamos, então, conversar hoje um pouco com pessoas muito especiais que têm tido esse tipo de trabalho, que estão em missão em comunidades com grande vulnerabilidade. E a nossa primeira convidada hoje é a Nádia. A Nádia Barbazza, ela é italiana, suíça. É formada como assistente de prática médica com pós-graduação em saúde pública. Ela tem 24 anos de trabalho em comunidade, gente, uma mulher muito experiente, já acostumada a trabalhar no Rio com comunidades de alta vulnerabilidade, trabalhou no Líbano, no Cairo, no Egito, né? E tem uma boa expertise em saúde pública e desenvolvimento comunitário. E hoje, a Nádia é a CEO da AJA. A AJA é uma organização que trabalha de uma forma muito especial no Rio de Janeiro, na região do Jardim de Gramacho. Nádia, querida, muito bem-vinda aqui entre nós. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje e para conversar um pouquinho sobre um tema, né, que é muito perto do nosso coração, desenvolvimento comunitário. Muito obrigada. Estamos muito felizes de ter você, Nádia. Nossa outra convidada é a Rosemary, a gente carinhosamente chama de Rose. E a Nádia também, eu estou toda íntima, Nádia, né? Então a Nádia me permite falar só Nádia, né, Nádia? E a Rose, nossa brasileira. Rose, você nasceu aonde, Rose? Eu nasci em Piraí, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Então, ela é formada em pedagogia, gente, chiquérrima, uma pós-graduação também. Ela é a Nádia, uma mulher chique.
Missionária da Junta de Missões Mundiais, gente, chiquérrima, né? E trabalha atualmente no Togo. E É. a Rose trabalha especialmente na capital, em Lomé, né? E a Rose, ela trabalha com o PEP, gente. Seu trabalho básico é formar coordenadores nacionais para o PEP. É um trabalho muito lindo, né? Ajuda o pessoal a desenvolver práticas pedagógicas. Rose, muito bem-vinda também. Obrigada, Ana. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha trajetória e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu sou, um pouquinho daquilo que eu fui me tornando a partir do momento em que eu fui compreendendo um pouquinho do outro. As minhas experiências, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu sou hoje faz parte daquilo que eu vivi em vários locais, e para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre de como eu aprendi do Senhor, cuidando um pouquinho mais das pessoas. Que bom. Muito bom, gente, estar com vocês aqui, porque vocês são especialistas, né? Mulheres de Deus, acima de tudo. E a gente queria começar falando um pouquinho da trajetória de vocês, né? Nádia, você tem uma história tão linda e tem um love story, gente. Eu não vou falar. A Nádia tem uma história de amor muito bonita. Eu sempre falo isso para os jovens, gente, presta atenção. Aquilo que Deus tem para a sua vida, sua grande história de amor, muitas vezes está imbricada, ligada, linkada com a missão. Eu conheço casamentos lindos, felizes, que se conheceram na missão, gente. Ouve essa história aqui. E a Nádia vai contar para nós. Lá da Suíça, como é que ela veio parar por aqui? É verdade, eu também me surpreendo um pouco com minha história. Nunca imaginei, quando eu tinha uns 20 anos, que um dia eu faria aquilo que eu estou fazendo hoje, né. E, sobretudo, eu estou muito feliz, né, porque realmente nessa minha história de procurar a minha vocação, de viver aquilo que Deus tem para mim, eu encontrei um grande amor da minha vida, que é o Pedro, né, muito mais conhecido como Pedro do Borel, que duas pessoas tão diferentes se encontraram e conseguiram construir uma família. E eu acredito também um trabalho para o reino de Deus que mudou a história de muitas pessoas, de muitas comunidades. Então estou muito feliz com isso e é realmente um grande privilégio encontrar um parceiro como Pedro nessa estrada, né? Foi muito abençoada. Eu tive em torno de uns 20 e poucos anos quando eu realmente procurei saber o que eu realmente quero viver na minha vida, para que eu estou aqui, por que estou aqui, né. Eu sabia que eu não queria viver minha vida somente para mim, para ser uma bênção para mim ou para a minha família, eu sabia que meu caminho eu deveria alcançar outras pessoas. E aí esse procura me levou para o Morro do Borel, onde eu fiquei por pouco tempo, um mês, mas ali eu já sabia que eu queria voltar. Eu estava trabalhando de forma secular ainda, e daí eu voltei para ficar 3 meses na comunidade do Borel, e ali eu percebi: "Não, é isso que eu quero, eu consigo me tornar a resposta para essa comunidade, a partir da minha disposição", não porque eu era super qualificada, não, mas porque eu Legal. tinha disposição e eu entendi a minha responsabilidade sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu me torno parte, eu sou responsável. E a partir dali eu entendi, não, meu caminho daqui, eu vou voltar para 2 anos. Acabei ficando mais que 20 anos morando na comunidade do Morro do Borel, e acho que a minha primeira fase foi uma fase muito de adaptação, né, que o Pedro sempre fala, eu vim de um país onde descia neve e foi para as montanhas onde desce bala, né. Que a comunidade de Morro do Borel é uma das comunidades mais violentas na época da América Latina. E aí, meu primeiro tempo foi um tempo de muito adaptação, aprender, conviver com as pessoas, entender, né, a cultura, a subcultura, a língua e como que as pessoas vivem, as famílias, né? Qual é a E você saúde? teve 2 choques, né, Nádia? A Foi. cultura brasileira e cultura de morro, cultura de comunidade, que coisa. Uhum. Sim, foi um choque, assim,
mas também foi uma grande descoberta, né? Foi um grande aprendizado. A minha melhor escola de vida foi a comunidade de Morro do Borel. Eu sempre digo isso. Tanto quanto para a minha profissão, né? Por incrível que pareça, mas também para mim como pessoa, né? Foi muito válido, mudou minha vida de forma positiva. Eu aprendi a ser mais generosa, mais amorosa, de dividir mais, de ser mais altruísta, de incluir mais pessoas na minha vida, né? De inclusão de verdade, de abrir a minha família, receber mais pessoas, né? Abrir a minha família para outras crianças que não tinham família. Então, assim, realmente mudou minha história para o bem. Que bom. E aí chegaram na Haja, depois vocês abriram a Haja. Uhum. Sim, na verdade, eu comecei a trabalhar diretamente no Morro do Borel durante quase 20 anos, morando na comunidade do Borel, né, construí a minha família lá e trabalhando. E aí depois eu comecei a gerar projetos dentro do Rio de Janeiro, em outras comunidades. Eu fui trabalhar em Mali, no Líbano, e o caminho também nos levou para o Egito. E ali eu acredito que eu tive uma experiência muito impactante com as crianças, que nosso trabalho foi de trabalhar com crianças em situação de rua. Uhum. E ali eu tive assim meu primeiro contato muito, muito, muito forte com essa dor dessas crianças, né? Que Aham. foram abandonadas, negligenciadas. E, Tá. e aí, quando a gente foi para o Egito, a gente já entendeu que não teria como ir como organização missionária, né? Porque a gente foi para um outro país que não era tão É, simples trabalhar como organização missionária. E o nosso papel, né? Eu sempre digo, eu trabalho, a minha vocação não é trabalhar diretamente com a igreja. Eu trabalho com o povo, com criança de rua. A gente, nosso trabalho é na rua. É uhum, com então, assim, com a comunidade direto. Então, a gente entendeu que a gente precisava abrir uma organização, certo. né, Uhum. no terceiro setor, uma que não tem nenhuma ligação religiosa, para a gente poder estar livre para trabalhar e não ser risco para ninguém lá, né, que não era nem tanto para Tá. nós, Uhum. mas para os nossos colaboradores egípcios, né, Tá que a bom. gente criou uma equipe muito grande lá também, e a E assim gente. nasceu a Haja, então. Uhum. A Aja nasceu um pouquinho depois, quando a gente voltou para o Rio. Aham, Sim, tá. Uhum. eu sempre digo que nós ficamos 4 anos morando no Egito, e quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, eu sempre digo que foi a procura de um novo desafio, o caminho me levou para Jardim Gramacho. A gente estava aqui procurando novos desafios para trabalhar, e aí um dia eu peguei meu carro e eu cheguei nessa comunidade onde a gente está trabalhando hoje, 4 Rodas, em Jardim Gramacho, e eu sempre falo que o caminho me levou para lá e o caminho é só tem um caminho para nós, né? É Jesus. E aí eu estacionei o carro nessa comunidade, eu liguei para o Pedro e falei, Pedro, achamos o nosso cenário, é aqui que a gente vai trabalhar. E a partir dali a gente começou a construir nossa história lá, Uhum. entendendo que é, né, vou revelar aqui, eu tenho mais que 50 anos, o Pedro também. E para a gente começar, a gente não queria mais perder tempo, a gente queria trabalhar rápido, ser resposta rápido, e a gente começou a trabalhar lá como pessoa física mesmo. E aí, uma coisa levou a outra, e a gente percebeu, a gente cresceu, cresceu, precisávamos de uma organização atrás de nós, e a gente fundou a AJA a partir dali. A AJA só tem 2 anos, ela é bem novinha. Rose, você foi radical, você entrou nesse universo missionário como um jovem, uma jovem tão jovenzinha, e veio para a junta, participou, foi uma boa radical, foi para o Haiti e agora está no Togo. Eu compreendi que eu queria viver para o reino de Deus a partir dos 12 anos de idade, fazendo parte da organização das Mensageiras do Rei, lendo o livro Jovens Saints e compreendendo um pouquinho da história do Guilherme Carey na Índia, entendi que queria viver como ele.
entendi que queria fazer diferença na vida das pessoas, assim como ele fez na Índia, e entendi que queria viver para Deus, e entendi que o amor de Deus em mim podia transbordar e alcançar os outros de forma transformadora. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu me apresentei para o Projeto Radical África, e terminando o período de treinamento durante 1 ano no Brasil, eu fui para o Senegal, para o período de contextualização e para me aculturar um pouco na cultura africana, e passei um tempo no Senegal aprendendo o francês. Depois eu fui para o Níger, que foi o meu campo definitivo, onde eu trabalhei com padaria, eu trabalhei com contação de história para as crianças, trabalhei com projetos artesanais, e para mim foi uma grande experiência, e eu entendi que eu queria isso para a minha vida inteira. Então, ao voltar para o Brasil, ao finalizar o projeto, eu fiz uma formação em pedagogia e uma pós-graduação em neurociência pedagógica, que trabalha em relação às práticas pedagógicas, trazendo o cérebro para a sala de aula, usando, na verdade, todo o nosso cérebro para que ele possa ser desenvolvido e estimulado, e para que a gente possa trabalhar melhor, desenvolvendo o nosso cérebro de uma forma completa. Que lindo! E aí, depois eu me reapresentei para a Junta, e eu recebi o desafio de trabalhar no Haiti, e eu trabalhei com o PEP no Haiti durante 5 anos, e hoje eu estou no Togo, continuo trabalhando com o PEP. No Haiti eu era coordenadora nacional do projeto, hoje eu trabalho com coordenadores nacional de uma parte da África Ocidental. Eu trabalho com os coordenadores nacionais através da prática pedagógica, treinando eles para que eles possam treinar também os coordenadores nacionais, e assim as crianças serem influenciadas através do treinamento pedagógico na sua prática em sala de aula. O que é o PEP? Às vezes tem gente que ainda não sabe o que é PEP. Ok, o PEP é o Programa de Educação Pré-Escolar da Junta de Missões Mundiais. Nós funcionamos em uma rede, que é a Rede Network. Também tem o PEP Brasil, que faz parte dessa rede. É um projeto para crianças menos favorecidas, para as comunidades menos favorecidas. Nós fazemos parcerias com as igrejas locais para as crianças de 4 a 6 anos. Aquelas crianças que não têm a oportunidade de fazer parte de um pré-escolar, de ter as suas capacidades melhores desenvolvidas no período do pré-escolar. Então, o PEP, na verdade, vai atingir essa faixa etária de idade na realidade dessas comunidades. Nádia, você já disse como vocês vieram parar no Jardim Gramacho e começaram a AJA, quer dizer, que desafios, né? Eu me identifico também, porque eu gastei anos na África, 17 anos na África, e depois quando a gente pensa, agora será que Deus ainda tem um desafio grande para mim? Deus ainda tinha um grande desafio para vocês no Brasil, e não era mais o Borel. E Deus é criativo, usa umas formas de nos tirar dali da zona de conforto. O Borel já tinha se tornado, não era mais desafio para vocês. E Deus falou, não, vamos, tem outro lugar. Aí começa Jardim Gramacho, grande desafio, a AJA, abre a AJA. Como que é esse dia a dia, Nádia, lá na AJA? Como que é o dia a dia ali no Gramacho? E a gente sabe que vocês têm muita credibilidade lá. A nossa igreja tem participado do trabalho, né? Igrejas que querem se associar podem investir, ser parceiros, abençoar a AJA. E por que essa credibilidade? O povo respeita tanto vocês lá? Pode falar um pouquinho? O grande segredo, eu acho que a grande inspiração que Deus sempre nos mostrou, que sempre nos dá, é que a gente se faz parte da comunidade, né? A comunidade de Quatro Rodas em Jardim Gramacho é uma comunidade de extrema pobreza, né? Nós temos ali a maioria das famílias vivendo com menos que R$ 200 por mês, né? Então, assim, dá para perceber o quanto que eles são excluídos, desfavorecidos, né? A maioria das pessoas ainda vive de catar material para reciclagem. É uma comunidade que não tem acesso à água, não tem esgoto, não tem eletricidade funcionando bem.
Então, a moradia é péssima, mas a gente sempre tem essa preocupação em se fazer parte da comunidade. Eu me lembro quando comecei a trabalhar lá, eu chegava na comunidade com carro vazio, né, sem levar nada para ninguém. E as famílias me perguntam: "Por que que você vem para cá? O que que você quer aqui? Você não traz nada para nós", né. E eu sempre falava: "Não, eu trago, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos". E assim, nós começamos a reunir embaixo de uma amendoeira. Eu comecei a reunir as mulheres, meninas grávidas embaixo da amendoeira. E ali Uhum. começou a Haja, sem nunca prometer nada que eu não poderia cumprir, sabe? Essas comunidades, elas são fartas de promessas que não são cumpridas. Sim. E a gente tem muito cuidado em não fazer isso. Você vai na comunidade de Quatro Rodas, ninguém conhece a Aja, mas eles conhecem o Pedro, conhecem a Nádia, agora conhecem a Luana, conhecem a Fran, que são nossos assistente social, nossa pedagoga, porque a gente não coloca nenhuma placa lá que haja. Não, nós somos pessoas que querem servir pessoas, nós somos pessoas que querem contribuir com essa comunidade. Para que eles entendam, não precisa de alguém de fora para vir, para resolver todo o problema, a gente faz Aham, junto, né? aham. E eu sempre digo também, as pessoas sabem quando elas são amadas, elas sabem, Sim, sim. e elas respondem. A gente precisa olhar para as pessoas, amá-las sem nenhuma forma de julgamento. Eu não estou ali para julgar ninguém. Eu posso não concordar com a forma como eles Sim. vivem, mas a gente não julga. A gente deixa as pessoas livres, sem essa, sabe, essa questão de, vou tutelar eles ali até tomar as últimas decisões deles. Não, não é assim. A gente acredita que eles conseguem aprender, são cheios de potencial, de capacidade, e a gente quer construir história com eles junto, né. Uhum. A gente pode olhar para o mundo Borel e ver, né, como a gente se fez parte dessa comunidade, porque a gente convive. Sim. Então você constrói histórias junto com a comunidade, com as famílias. Eu acho que isso faz, uma grande diferença, né. Para Sim. nós, assim, a gente combate a extrema pobreza, mas o nosso pressuposto de pobreza não é simplesmente falta de recurso, né? Sim. A pobreza é falta de ter acesso à oportunidade. Isso é a Uhum. grande pobreza. Então a É. gente constrói pontes lá. A gente quer Uhum. construir Muito pontes para que bom. essas pessoas conseguem acessar as oportunidades que são direitos delas também, né? É Então muito bom isso, Uhum. eu acho que esse se dar, né? Tá talvez Uhum. um pouco os passos mais devagar, mais constante e de longo prazo. Eu acho que isso gera confiança na comunidade. Sim. E acho que é um bordão muito importante quando se fala de desenvolvimento comunitário, né, Uhum, dar acesso à oportunidade. Muito sim. bom. Ô Rose, quando a gente está falando desses temas de comunidades, com baixa vulnerabilidade, comunidades baixo DH, é muito importante para nós missionários, aquilo que os missiólogos, os estudiosos falam de conquistar o direito de ser ouvido. Eu sempre falo para os meus alunos, missão acontece quando você conquista o direito de ser ouvido. Então, você, Rose, nessas vivências todas, você conquistou seu espaço, a gente tem visto que você conquistou o direito de ser ouvida. Você poderia contar para nós alguma história dentro dessa ideia de transformação, a gente vê projetos que geraram recuperação e transformação, houve mudança numa comunidade, o trabalho do PEP, a gente tem ouvido cada depoimento lindo, né, de famílias, que a família toda foi alcançada por causa de uma criança, né? É, Você poderia contar alguma, poderia falar? claro, claro, com certeza, Ana. Eu acho muito interessante esse direito de ouvir, acho importante o direito de ser ouvido, mas para mim tem algo que é fundamental, que antes de conquistar o meu direito de ser ouvido, tipo, como que eu vou conquistar esse direito de ser ouvido? Para mim é muito Sim. importante pensar que antes de conquistar o meu direito de ser ouvido, eu preciso ter o dever de ouvir.
Eu não conquisto o Exatamente. meu direito Muito de ser bom. ouvido sem ter o dever de ouvir as relações interpessoais, ouvir como a cultura acontece, ouvir como as pessoas, como elas se relacionam uma entre as outras, como elas aprendem, e eu só vou conquistar o meu direito de falar, eu só vou conquistar o meu direito de ser ouvido a partir do momento que eu ouvir, a partir do momento que eu estiver pronta e aberta para aprender deles o que eles querem me ensinar. Muito E é bom. muito interessante porque eu, nesse momento do direito de ouvir, de ser ouvido, gosto muito de ler sobre a cultura, gosto muito de entender como as coisas acontecem, então eu pergunto bastante, vejo filme, leio, e em algumas das minhas observações no Haiti, quando a gente estava fazendo uma formação com os missionários educadores e vieram também os professores da escola onde a gente estava trabalhando com o PEP, e a gente estava falando um pouquinho sobre políticas na educação, falando um pouquinho da história, um panorama geral, falando um pouquinho sobre políticas da educação, e aí eu ouvia eles, as opiniões que eles colocavam. Eu sei que o momento da gente falar, a gente vai entender que eles vão conseguir nos escutar, porque senão a gente começa a falar coisas e eles acabam não levando em consideração. Se a gente não adquiriu, se a gente não aprendeu a ouvir, eles não levam em consideração aquilo que a gente fala. Então, quando a gente fala dentro do contexto, a gente consegue compreender um pouquinho melhor o que eles estão passando, para que a gente Sim. possa conseguir conquistar o nosso direito de falar. Então, eles estavam falando e colocando as suas dificuldades, e em alguns momentos, diante da realidade que a gente conhece do Haiti, eles começaram a falar: nossa, então a gente estava falando sobre políticas públicas relacionadas ao governo e a responsabilidade de cada um em relacionada à educação naquele local. E a gente falou um pouquinho de Constituição, e aí eles falaram: bom, então o governo nunca fez a parte deles, não está fazendo e tal. E aí eles começaram a se questionar e a se perguntar. Eu pedi para eles um pouquinho de atenção e falei para eles: ok, a gente vai deixar um pouquinho a parte do governo de lado e a gente vai se perguntar agora o que eu tenho feito em relação à minha educação, em relação aos meus alunos em sala de aula. Quais são os aprendizados, como eu tenho levado o meu conteúdo para que eles também possam ser pessoas diferentes na comunidade. Como que eu tenho feito com que o meu aluno me veja, qual é o meu testemunho diante deles. E a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu falei para eles que é muito importante que a forma com que eles coloquem para os alunos, a forma com que eles ensinam os alunos, falam muito deles. E a gente começou a trabalhar em cima disso, a gente começou a trabalhar de como eu posso ser diferente, como eu posso fazer a diferença no meu meio escolar, na minha casa e na minha comunidade. Através da escola na igreja, através daquilo que eu estou fazendo, da minha profissão, como que eu posso ser diferente? A gente começou a trabalhar isso. E a gente começou... É muito comum, né, no Haiti, a gente começar a escola ser muito baseado na repetição. Muito legal a repetição. A gente está treinando a memória, a gente está treinando o cérebro, está treinando uma parte que é a memória. Mas aí eu falei para eles: vamos abrir um pouquinho o nosso leque. Vamos treinar as outras áreas do nosso cérebro. Também precisa de ser treinadas, também precisa de estímulo, também precisa ser desenvolvido. Então, a gente vai começar a trabalhar em como que a gente vai ajudar as crianças a desenvolverem as outras áreas do seu cérebro e não só a memória. Então, a gente começou a trabalhar práticas pedagógicas de forma diferente ali. E aí a gente começou a ter um segmento ali, um acompanhamento com os professores semanalmente, e a gente começou a ver a diferença da forma com que eles davam a aula e da forma com que eles começaram a dar a aula. No final do ano, quando nós fizemos a despedida e tal, aí a gente fez uma última formação e a gente conversando, e aí eles falaram o seguinte: hoje a comunidade quer vir para a escola porque sabe que os professores agem de forma diferente. Hoje a comunidade, ela entende que aqui na escola onde nós estamos, os professores se preocupam com os alunos. E os pais das crianças, eles falaram o seguinte:
a minha criança só vai permanecer aqui porque vocês estão. Porque a Glória educação de vocês é diferente. Então, a gente consegue compreender que a gente consegue compreender um pouquinho da diferença quando eles decidem que podem fazer alguma coisa, quando eles decidem que podem ser diferentes, quando eles decidem que podem influenciar através da maneira de ser, através da forma de conduzir uma aula, através da forma de falar, através da forma de amar, através da forma a de demonstrar aquilo que eles são em Cristo. Então, Glória a eles Deus. entenderam que podem ser diferentes, que a comunidade pode ser diferente a partir deles. Glória a Deus, né? Nádia, quer acrescentar algo da comunidade lá? A gente está trabalhando muito forte em Jardim Gramacho com as mulheres, né? Elas são, assim, a gente tem, né? O leme da AJA é tudo começa na criança. Nossa primeira atenção é na criança, mas a gente entende que a gente tem que trabalhar esse cenário dela, esse micro cenário, onde ela está envolvida, porque ela fica 24 horas por dia, por semana, com sua família, com sua mãe, na maioria das vezes é cuidadora. E a comunidade onde a gente trabalha tem uma violência doméstica altíssima, assim, desesperadora. Assim, eu já vi muita coisa, né? Mas assim, me dói muito ver como as crianças são maltratadas, algumas vezes pela própria mãe, porque ela não sabe melhor, né? A gente só é capaz de dar aquilo que a gente tem. Então, isso me deixou muito, 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 assim, inquieta, e eu falei: não, a gente vai começar a trabalhar com uma atenção muito forte nas mulheres. E a gente começou a trabalhar essa questão da violência doméstica. É claro que também a gente abordou, né, lógico, também a violência contra ela, que elas sofrem tremendamente, né, violência doméstica. E aí eu me lembro, a gente fez uns 6 sessões sobre violência contra a mulher, e numa dessas, quase na última, uma das mulheres vem com o olho muito roxo, e eu sabia que ela tinha apanhado do marido, e eu falei para ela: se você quer que a gente fale hoje de outra coisa, a gente conversa de outra coisa, deixa isso tudo do lado, depois a gente conversa de forma particular. E ela falou assim: não, Nádia, agora eu vou até o fim. E nesse dia a gente falou sobre Maria da Penha, enfim, ela foi a primeira mulher da comunidade que denunciou o marido dela, e conseguiu chegar até o final com a denúncia, né? E foi para mim ver que, nossa, como é importante a gente realmente viver, né, aquilo que Deus nos chamou a fazer, né? Eu fui para lá para fazer diferença, então vamos com tudo. A gente tem que ver essa resposta dessa mulher, que vai gerar respostas também para outras mulheres, né? Foi fantástico, em um tempo bem curto. Foi muito bom ver. Graças a Deus, né? Espero que o pessoal que está ouvindo aí está notando, hein, gente? Olha quanta pérola está saindo aqui, hein? Então, não é só você ter o direito, conquistar esse direito de ser ouvido, mas você ter o dever de ouvir. Que coisa linda que a Rose nos trouxe e tão emocionada. E a Nádia nos trazendo essas pérolas aí sobre a gente conceder, a gente ajudar as pessoas a terem acesso a oportunidades e uma vida melhor com o Senhor. Mas agora, para ilustrar tudo isso, nós falamos de comunidade, de direito, então agora nós vamos ter a Renata aqui. Renata, é com você, você falar um pouquinho para nós da surpresa que você tem hoje para nós aí, Renata. Eita, Nauzira, que tá difícil segurar aqui as lágrimas e a emoção com tanto conteúdo, né, que a Rose e a Nádia estão trazendo pra gente hoje. Mas como vocês bem falaram e a Rose explicou assim de uma maneira bem delicada, é primordial ouvir das pessoas, aprender com a comunidade, antes de pensar em desenvolver algum trabalho entre eles, ou melhor, com eles. Por isso, hoje, a gente vai trazer o depoimento de alguém que está geograficamente perto de nós, mas em alguns aspectos distante de nós. Vamos ter o depoimento da Juliana, uma líder e articuladora de movimentos e comunidades quilombola. E ela vai trazer 2 questões para a gente. Na visão dela, o que é o desenvolvimento comunitário?
e quais são os sonhos que ela tem para o desenvolvimento das comunidades onde ela está inserida. Vamos conferir? Segue o VT. Olá, me chamo Juliana Santos, sou do Quilombo Pedro Cubas, uma comunidade quilombola que fica no Vale do Ribeira, São Paulo. Pensando em desenvolvimento comunitário, o que vem de imediato é a nossa luta pela terra, a questão fundiária das comunidades quilombolas. Sem o título e registro de nossas propriedades, que não nos dá garantias de direito de posse, a nossa luta se torna em vão. Pois sem esse direito garantido, não temos investimentos do governo, não podemos ter uma educação diferenciada, onde se valorize mais as nossas culturas e tradições, onde haja mais investimentos para os nossos jovens chegar a uma faculdade e permanecer. Também não podemos ter uma saúde voltada para o nosso público. Um desenvolvimento comunitário seria um desenvolvimento sustentável que atenda às nossas demandas. Diante de tudo isso que a gente ouviu, do que a Juliana falou, a Nádia tem falado, a Rose tem falado e a Nauzira tem linkado, para você, como nós podemos exercer a missão com o desenvolvimento comunitário? Fica aí esse questionamento. Ana, é com você. Tá difícil hoje, hein, Renata? Tá difícil a gente segurar lágrimas, a gente ficar emocionado, mas isso é missão, gente. Estar na missão é um estilo de vida, é o nosso coração aberto, disponível para aquilo que Deus quer fazer no mundo, começando na comunidade ali que Deus está colocando você, que você pode servir aí na sua cidade, não é? E aí eu quero as últimas perguntas, estamos caminhando para o fim, nosso tempo estourou, gente, mas nós não vamos fugir dessa pergunta que queria muito saber da Nádia e da Rose. Nádia, na sua opinião, então, diante disso tudo, qual o papel da igreja, Nádia, na sua opinião, não é? Porque a gente vê que o nosso país assumiu compromissos com a ONU, nas ODS, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E várias nações criaram uma agenda global para isso, visando um mundo mais justo, um mundo mais igualitário até 2030. Mas pensando nisso tudo, onde você se encaixa, qual seria, como a missão da igreja pode estar linkada nisso tudo e juntos sermos todos parceiros? Eu acredito plenamente, né, que a igreja tem a responsabilidade de trazer respostas tanto no seu micro como também no seu macro cenário, nas suas famílias, nos seus membros, mas também no seu bairro e na sua cidade, né? Porque ele se revelou a nós, então nós temos respostas, nós precisamos ter respostas. E eu acho que isso tem muito a ver também com o que a Rose falou, né? Como igreja, como corpo, a gente precisa ouvir infinitamente mais e infinitamente melhor a comunidade ao nosso redor, né? A sociedade, a cidade. Mas eu duvido que os ODS assim, estão sendo discutidos na igreja hoje. Eu acho que, por enquanto, é ainda um assunto muito, muito longe da igreja, né? E os ODS são claras, né? Eles têm um foco forte em acabar a extrema pobreza e promover o bem-estar, né? Enfrentar mudanças climáticas. Então, a gente sabe que isso faz parte do papel da igreja, né? Isso é evangelho. Isso é o que Jesus viveu, o que Jesus falava, o que Jesus fala conosco até hoje, e é muito claro, né? A preocupação de Deus sempre foi com a viúva, com o órfão e com o refugiado, porque eles são os mais vulneráveis da nossa sociedade até hoje, né? Sim. Talvez a gente não chama mais de viúva, mas é a mais solteira, né? Não é um órfão, mas é um menino que o pai foi embora há muito tempo atrás, ou refugiado. Vai estar preso, né? Se ou está preso, ou de alguma forma não consegue ser o pai, né, presente. E eles são os mais vulneráveis. Eu acho que isso é muito claro na nossa sociedade. São os refugiados, os órfãos e as viúvas.
e a gente entende que nós precisamos ser respostas para eles, porque eles são os mais vulneráveis e são os mais pobres também, né? Obviamente. Então, ser respostas faz parte de ser igreja. Eu acho que a gente precisa crescer para uma visão mais de reino e não de estrutura religiosa, né? Porque os ODS falam, né, para deixar ninguém para trás. Isso o Evangelho também fala. Nós não vamos deixar ninguém para trás, né? É um papel de inclusão. É verdade. E como o Maurício definiu, a gente falou no início, né? É levar comunidades, levar grupo de pessoas ou pessoas rumo, é um crescimento rumo às intenções de Deus, o que Deus quer, né? Eu E acho que aí, eu acho um ponto também muito importante, a gente precisa deixar essa mentalidade, sabe, de evento. Nós temos uma mentalidade em desenvolvimento comunitário muito forte de evento. Ah, vamos lá fazer um evento. Vamos lá no Dia das Crianças, né, fazer uma festa para as crianças. E a gente abastece essas crianças com doce de um dia que acho que os nossos filhos não comem durante 6 meses. Né? Mas aí algumas vezes me perguntam, ninguém quer saber se essa criança comeu uma proteína durante a semana? Não nos interessa que essa criança está na escola? Não nos interessa? Por que a gente não trabalha nessas questões que são fundamentais e vitais, né? Mas a gente tem uma cultura muito de evento e não de estabilidade de longo prazo, de construir. E a gente entende bem que, né, essa cultura de evento, ela não funciona. Não funciona, ela não traz respostas, ela traz assim, alegria, lógico, ela traz festa, ela traz um bem-estar momentâneo, mas eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais responsável e um pouquinho mais, como se diz, com um pouquinho mais entendimento, se aproximar das comunidades e agir de forma realmente de longo prazo. Na sua opinião, Rose, qual a maior dificuldade, então, que nós, como igreja, enfrentamos para desenvolver esse chamado no resgate integral do ser humano? Eu trago muito essa reflexão da gente conseguir compreender de fato o que está acontecendo. A gente traz essa questão da imediatização para dentro da nossa realidade. Então, a gente quer que todas as coisas aconteçam o mais rápido possível, a gente quer que todas as pessoas compreendam o mais rápido possível, mas a gente não tem tido a sensibilidade de parar, a gente não tem tido a sensibilidade de entender de fato o que o outro precisa. A gente imagina do que o outro precisa, mas a gente não sabe, na realidade, o que ele precisa. A gente dá aquilo que a gente imagina, mas a gente não atinge a necessidade dele. Então, essa nossa imediatização, a gente não consegue compreender, a gente não consegue fazer uma leitura do contexto geral, para a gente conseguir atingir, para a gente conseguir levar de fato aquilo com que as pessoas precisam. As pessoas precisam ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Sim. As pessoas precisam ter uma base para com que elas possam crescer sozinhas. É como se a gente estivesse numa caixinha e elas estivessem somente olhando, mas se elas não estivessem participando. As pessoas precisam participar, ser protagonistas, elas precisam se protagonizar. E a gente, na verdade, a gente tem abafado elas de uma certa forma. E elas têm só olhado, mas elas não têm vivenciado. Eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa compreender o momento em que elas vivem, precisa compreender o que elas precisam de fato. Aí a gente vai conseguir atingir e a gente vai conseguir fazer com que elas compreendam que elas fazem parte de tudo aquilo. Para mim, o meu maior exemplo é Jesus, que saiu de toda a sua glória e veio aqui entender um pouquinho sobre a gente. Veio aqui caminhar junto com a gente, veio aqui nos ensinar, veio aqui mostrar para a gente como é que a gente deve caminhar com o outro. O meu maior exemplo é ele. Exato, abriu mão de tudo.
É verdade. Não deixou a gente simplesmente só olhar pela caixinha. A gente é protagonista da nossa história olhando para ele. A gente consegue caminhar com ele e a gente consegue crescer com ele. A gente consegue transbordar o amor dele para as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que falta isso na igreja. Falta hoje a igreja conseguir compreender que as pessoas precisam vivenciar mais do que elas precisam vivenciar um pouquinho mais a realidade delas para sentirem que fazem parte de tudo aquilo. A gente não precisa adivinhar o que elas precisam. A gente precisa entender o que elas precisam. E a gente precisa estar disposto, assim como Deus, em toda a sua glória, estava disposto em nos entender, em nos compreender. A gente precisa estar disposto a entender e a compreender o outro. Amém. E para ser compreendido, ele se fez homem, né? Quer dizer, o grande exemplo. Esvaziou, se tornou um igual a nós para ser entendido, para a sua mensagem ser entendida. Glória a Deus, né? Que pena, o tempo estourou ao máximo. Só dá tempo para uma frasezinha, Nádia. Pessoas querem versículos encarnados e não versículos decorados. A gente tem que encarnar de verdade quem Jesus é na nossa vida para os outros. Amém. Que possamos seguir o exemplo dele, assim como ele nos ensinou, que possamos fazer também. Assim como ele nos olhou, possamos olhar também. E que o exemplo dele possa ser marca na nossa vida e na nossa história a cada momento. Amém. Filipenses capítulo 2, né, para encerrar e para todos nós, é a grande mensagem, né, que ele se esvaziou e se fez homem, e a Bíblia diz que Deus então deu um nome para ele que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que é no céu, na terra. E eu termino com um provérbio chinês, autor desconhecido, e eu vou ler para você para fechar nosso programa. O que é desenvolvimento comunitário, né? Vá às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as. Comece com o que elas sabem, construa no que elas têm, mas dos melhores líderes, quando a sua tarefa é cumprida e o seu trabalho é feito, o povo todo vai dizer, fomos nós que fizemos. Muito obrigada, Nádia. E todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradeço a Renata, agradeço nossas queridas também, que falaram, que trouxeram os depoimentos. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Vamos dar o tchauzinho de uma vez, que não dá tempo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Prazer, grande.